Sejam bem-vindos ao Te Conto, seu canal de ficção científica no YouTube. Aqui quem fala é o Peu e eu estou falando da Terra. Breve história da ficção científica. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a infância da ficção científica no século XIX na Inglaterra. Aproveita a vinheta para se inscrever no canal e aperta o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Mais de 60% das pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não são inscritos no canal. Me ajuda a mudar esse número. Dá um voto de confiança pra gente. Éder, pega seu passaporte, pois o avião tá decolando para a Europa. E vem que eu te conto. Como eu já falei em outros vídeos dessa série, a maioria dos pesquisadores concorda que a ficção científica nasceu em 1818 com a publicação de Frankenstein ou O Prometeu Moderno de Mary Shelley. Mary Shelley foi uma mulher fantástica e a gente fez um vídeo falando sobre 10 fatos em torno dela e do seu personagem mais famoso, Frankenstein, que a gente vai deixar no card para você assistir, mas só se você quiser. Apesar de todo o sucesso de Frankenstein, Mary Shelley e todas as pessoas da época não sabiam que aquela história de terror gótica era algo completamente novo na história da literatura. A própria Mary Shelley só iria escrever novamente uma história de ficção científica quase 10 anos após escrever Frankenstein. Em 1826, ela escreveu O Último Homem, que é um romance pós-apocalíptico que se passa no mundo futuro do ano de 2073, que foi devastado por uma praga. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. O romance O Último Homem não foi muito bem sucedido. Na verdade, foi duramente criticado na época e ficou praticamente desconhecido pelo público até um renascimento acadêmico que a obra de Mary Shelley passou por volta da década de 1960. Sem Frankenstein, Mary Shelley falou sobre questões científicas, sobre o magnetismo e a eletricidade. Em O Último Homem, ela se debruçou em pesquisas sobre a história e o desenvolvimento das vacinas, em especial sobre a vacina contra a varíola. Não tem como negar que o tema é extremamente atual. O problema é que na sua época ainda não existia um público leitor que estava pronto para absorver esse tipo de leitura, esse tipo de história. Porém, tudo estava mudando. A Inglaterra de Mary Shelley estava passando por mudanças sociais que logo iriam se espalhar por toda a Europa e principalmente também pelos Estados Unidos. Essas mudanças foram chamadas de Primeira Revolução Industrial. Algumas das principais características dessa revolução foram a substituição do trabalho humano por trabalho realizado por máquinas e a implantação de grandes fábricas nas cidades que acabaram causando uma ampliação do êxodo rural, ou seja, um número muito grande de pessoas tiveram que abandonar os campos e procurar emprego nas cidades. Esses milhões de pessoas eram extremamente pobres e muito poucas delas sabiam ler e escrever. Depois dessa primeira revolução industrial, veio a segunda, depois a terceira, e o que elas têm em comum é que cada vez mais evoluía a capacidade técnica da produção e a exigência de trabalhadores mais qualificados que evoluíssem também junto com as necessidades do capital. É dessa época também o surgimento da ideia de que os governos deveriam criar sistemas de ensino para ensinar essa multidão de pessoas a pelo menos ler, escrever e contar, habilidades estas cada vez mais necessárias para que as pessoas conseguissem acompanhar a evolução técnica que acontecia nas fábricas. E acredite, mesmo que a vida da maioria das pessoas fosse muito difícil nessa época, na virada do século XVIII para o século XIX e também no decorrer do século XIX, o sofrimento era grande para as pessoas do proletariado. Porém, as coisas eram muito piores antes disso. Nos anos iniciais da Revolução Industrial,
as crianças não tinham nem o direito de ir numa escola, como a gente falou, nem existiam escolas para as crianças mais pobres. E elas não eram nem mesmo treinadas para trabalhar nas fábricas. Elas eram jogadas direto nas fábricas, sendo ainda mais exploradas no trabalho do que os próprios adultos. Os trabalhos das crianças eram mais insalubres, se isso é possível, do que os trabalhos insalubres que os adultos tinham durante o início da Revolução Industrial. É sério, muitas crianças eram contratadas até para limpar as chaminés das fábricas por dentro, já que seus corpos eram ideais para alcançar lugares impossíveis para um adulto, já que elas eram bem pequeninas. Mas o que isso tem a ver com a ficção científica? Bem, em grande medida, essa grande massa de pessoas que cada vez mais sabiam ler e escrever seriam o nascente público leitor da ficção científica. Seriam essas massas que iriam comprar por alguns centavos os livros ou as revistas e os jornais que apresentavam essas histórias fantásticas, que não tinham nem mesmo o nome que conhecemos hoje. Na época eram chamadas no máximo de romances científicos. Inicialmente, as histórias de ficção científica eram um privilégio de uma pequena elite letrada, assim como as histórias de todos os outros gêneros literários também eram privilégios de poucos. Poucas pessoas tinham acesso a esses livros, a essas histórias que eram lançadas em jornais e também em revistas. Mas a ficção científica, então, deve muito às massas trabalhadoras. E ela só se estabeleceu com força nas décadas finais do século XIX, quando passou a ter um público leitor mais amplo do que apenas a elite. Além de Frankenstein, de 1818, e O Último Homem, de 1826, ambos escritos por Mary Shelley, podemos citar algumas outras obras que surgiram no decorrer do século XIX, preparando o caminho para o surgimento do primeiro realmente grande autor de ficção científica da Inglaterra, H.G. Wells. E H.G. Wells é gigante, é um dos maiores escritores de ficção científica até hoje. E esses livros que se destacaram depois de Mary Shelley, mas antes do surgimento de H.G. Wells, são alguns que tiveram algum destaque lá na Inglaterra. Por exemplo, A Batalha de Dorking, Reminiscências de um Voluntário, que é um livro de 1871, escrito por George Tolkien Chesney, e é uma história de ficção científica onde o autor descreve uma invasão da Inglaterra pelo exército da Prússia. Um outro livro, chamado de Flatland, um romance de várias dimensões, é um livro do ano de 1884, escrito por Edwin Abbott, onde o protagonista da história é um quadrado que vive em um mundo de 2 dimensões, mas que no decorrer da história visita o mundo unidimensional e depois vai também para o mundo tridimensional. A história é bastante inovadora e original, sem dúvida nenhuma, e teve até adaptações para o cinema. Algumas adaptações para filmes são bem recentes. No ano seguinte, 1885, Richard Jefferies lançou o livro Depois de Londres, que é uma ficção científica pós-apocalíptica, onde, depois de uma grande catástrofe repentina e que não é explicada no livro, toda a Inglaterra foi destruída e os poucos sobreviventes tiveram que voltar a um modo de vida quase medieval. Em 1886, Robert Louis Stevenson escreveu um livro chamado O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, mais conhecido como O Médico e o Monstro, onde um médico realiza uma experiência científica para separar a parte má da personalidade humana. É claro que algo vai dar errado, com trágicas consequências para o Dr. Jekyll. No canal, nós temos um vídeo com mais informações sobre O Médico e o Monstro. Vamos deixar o card, caso você queira assistir. E por último, e mais importante de todos, temos o surgimento de H.G. Wells. Suas obras de ficção científica mais notáveis foram escritas ainda no finalzinho do século XIX e incluem algumas obras das mais importantes para a história da ficção científica.
Por exemplo, A Máquina do Tempo, de 1895, A Ilha do Dr. Moreau, de 1896, O Homem Invisível, de 1897 e A Guerra dos Mundos, de 1898. Esses livros são 4 clássicos absolutos da ficção científica até hoje, e eles foram lançados em 4 anos seguidos na aurora do século XX. Aqui nós já fizemos um vídeo sobre o livro A Máquina do Tempo e vamos também deixar um card para você assistir se você quiser. Em breve nós faremos um vídeo para cada um desses outros livros e um vídeo também específico sobre a vida e a obra de H.G. Wells, porque ele merece. No próximo vídeo dessa série, vamos atravessar o Canal da Mancha e falar sobre a infância da ficção científica na França. E você está convidado ou convidada para nos acompanhar nessa nossa viagem para conhecer os primórdios da ficção científica. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo e se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar produzindo mais conteúdo de primeira qualidade para você. Sério, nosso trabalho só tem sentido se vocês nos darem essa resposta e mostrarem que estão gostando dele. Então, como você já sabe, se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Se não gostou, manda para o espaço. Vem que eu te conto!